Olá a todos. A apresentação a seguir será sobre inovações na cadeia produtiva da laranja. Os integrantes do grupo são Eric Soares, Gustavo Lobo, José Vitor Kovac, Leonardo Ferreira e Vinícius Zanotto. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o José Vitor e eu vou falar um pouquinho sobre a questão da cadeia produtiva da laranja no Brasil. Primeiro, introduzindo um pouquinho no assunto, a gente tem que entender que o Brasil é um país de destaque na produção de laranja. O Brasil se destaca como o 25% da produção da fruta da laranja é produzida no Brasil. E quando falamos do suco concentrado, esse domínio chega a 80% do mercado, mostrando que o Brasil sim precisa de uma organização para que os rendimentos dessa cadeia produtiva sejam bons e que funcione de forma a abranger todo esse mercado com qualidade do produto e sempre mantendo o nível de produção elevado. Mas o que é uma cadeia produtiva? Muitos perguntam isso. Uma cadeia produtiva é composta por agentes e organizações que estão sempre se relacionando, desde a produção da laranja, do camponês que está lá colhendo, ajudando na colheita, na plantação, no plantio, até o vendedor que vende aquele suco de laranja concentrado, aquele pessoa que faz o transporte ou aquela organização. Então é uma cadeia produtiva que é um componente de várias organizações e pessoas envolvidas na questão da produção em si. Então são agentes e organizações sempre se relacionando. Mas para que isso funcione bem, vários avanços tecnológicos são bem-vindos e são úteis, né? Porque quando você desenvolve tecnologicamente uma cadeia produtiva, obviamente, por conseguinte, a sua produção aumenta, a sua efetividade aumenta, a qualidade de produção e do produto aumentam, a velocidade de transporte, a velocidade de produção, quantidade de produção, entre diversos fatores que os avanços tecnológicos ajudam a cadeia produtiva. Isso vai ser falado um pouco à frente sobre algum desses avanços. Mas como que a cadeia produtiva funciona no Brasil? No Brasil, a gente pode colocar dentro dessa cadeia produtiva brasileira 5 principais elos dessa cadeia produtiva, que são são os insumos fornecidos aos produtores, o cultivo feito pelos produtores, o processamento industrial que vem adiante da produção da laranja, a distribuição desse resultado do processamento industrial e o consumo em massa. Esse cultivo é feito criado pelos produtores, agricultores, aquelas pessoas que fazem um plantio da laranja mesmo, né? Passado para o processamento industrial. No processamento industrial surgem os produtos principais, o suco, a própria fruta, e os chamados subprodutos, entre óleos, entre muitos outros subprodutos, que a própria utilização da casca da laranja em produtos farmacêuticos, diversos outros subprodutos que são resultado desse processamento industrial. E após isso, temos a distribuição disso, que são feitos por empresas de distribuição, às vezes pelo próprio mesmo, pelo mercador, né, que vão para os mercados, indústrias, exportação, importação, depende muito do produtor. Normalmente, o médio e grande produtor buscam sempre exportar o seu produto por conta do pagamento da renda, de um dinheiro mais rentável para eles, né, uma forma mais rentável de adquirir lucros, e o pequeno produtor produz mais para o mercado interno. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Ferreira. Falando um pouco sobre as novas tecnologias no manejo da laranja, é bom iniciar com o fato de que o manejo da laranja ele é dominado pela colheita manual. E é muito difícil quebrar isso. Aqui eu trouxe dois exemplos de empresas que tentaram ver isso como uma oportunidade de negócio, mas falharam ao tentar levar suas colheitadeiras para o mercado. A Jacto tentou criar a colheitadeira K5000. Ela é baseada basicamente nos modelos de mecanização na colheita do café, onde tenta se destacar os frutos com o mínimo de dano possível e algumas esteiras para levar os frutos para os bags, né, os chamados big bags. E essa colheitadeira ela apresentou dois principais problemas que tiraram ela do mercado. A colheita não seletiva. Então, como a máquina passava entre as linhas da plantação e tirava todos os frutos dos pés, era impossível você controlar que os frutos não maduros, né, não prontos para colheita, não fossem colhidos, a fim de que eles se tornassem
maduros, podendo ser vendidos por um preço maior, né? Um preço superior, que seria a melhor qualidade possível. Então, nessa parte, o produtor ele perdia muitos frutos, porque os frutos verdes eram derrubados também junto com os maduros. E também tem a questão da derrubada das flores remanescentes. O que seria isso? Quando você vai ter uma safra, às vezes sobram algumas flores que ainda não que ainda não produziram seus frutos, né? O que pode produzir, dependendo da quantidade, uma colheita tardia mais da colheita feita no tempo certo. Então, o produtor ele colhe quando ele precisa e com as flores remanescentes, a próxima safra também já está garantida. Nem sempre é algo lucrativo para o produtor, mas é uma produção, querendo ou não. Então, já que tu não conseguiu desempenhar um papel muito representativo nessa ideia das novas tecnologias, mas vale a pena citar porque é uma colheitadeira mecanizada. Já a colheitadeira da Schuttler, ela é um pouquinho diferenciada. Ela não trabalha com derrubada de frutos, ela trabalha com sistemas de elevadores. Ou seja, ao invés do trabalhador precisar usar uma escada para subir na, na árvore, ele simplesmente fica parado, ele entra na Schuttler e ele é elevado pelo elevador até a copa da laranjeira, onde ele pode colher os frutos. E ele também não precisa carregar peso, pois tem os sistemas de esteira já para carregar big bags que são carregados, né, por tratores e sistemas hidráulicos. E agora a parte mais importante e eu acho que podemos dizer que realmente fez diferença no manejo da laranja, que é a agricultura 4.0. A Embrapa, em 2016, exato, 2016, ela criou um projeto chamado E-Conta Fruto. Ele utiliza machine learning, tecnologias de sistemas de informação, para contar os frutos do laranjal. Né? Foram investidos mais de R$ 200 mil nesse projeto. E a ideia era que a Embrapa conseguisse fazer o censo, né, que ela realiza em anos e anos, utilizando isso e não gastando os milhares de reais que ela gasta todo ano para pegar exemplos de laranjais de todo o Brasil, e com machine learning seria muito mais fácil. Utilizando essa ideia da Embrapa, a Droid Robotics, ela utilizou uma tecnologia chamada Sensor Leaf Sense, né? Vale lembrar que não é deles, mas eles utilizaram, e eles revolucionaram o monitoramento da cadeia frutífera da laranja, entre outras culturas. Por quê? Porque com esse sensor acoplado no trator, o trator ele pode passar entre as linhas do laranjal em velocidade de trabalho normal, e o sensor, por machine learning também, inteligência artificial, ele faz o mapeamento e ele conta todas as laranjas e ele traz tudo isso na mão do produtor. Então, o produtor ele não precisa se preocupar em descer para a fazenda e ir lá verificar cada linha ou contratar alguém para fazer isso. Ele consegue ter isso num tablet, num notebook, e ele consegue dar isso na mão de um agrônomo para ele avaliar como é que tá. Esse sensor ele pega frutos com doenças, ele pega pés necessitando de fertilizante, então ele consegue fazer o controle total da lavoura. Isso foi uma revolução no mundo da agricultura da laranja, porque é algo simples, né, em questão de hardware, né, em questão de você colocar apenas um sensor no trator, e algo muito revolucionário em questão de software, por ele conseguir fazer todo esse mapeamento, toda essa triangulação de dados. Olá, sou o Eric e eu vou tratar sobre os produtos alternativos e subprodutos da laranja. Na imagem podemos ver o rendimento do fruto em porcentagem. Suco corresponde a 44,81% e é o produto mais comumente comercializado e, na forma concentrada, é o produto mais exportado. Porém, não só de suco corresponde o fruto laranja, ele pode ser utilizado de outras diversas formas, como podemos ver
nas imagens à direita. Seus substratos são utilizados na indústria para saborizar, dar cor ou até mesmo na indústria farmacêutica, utilizando seus óleos essenciais, que possuem propriedades antioxidantes naturais. A laranja pode ser consumida na forma de fibra desidratada ou úmida. Laranja Mombuca é um projeto inovador do Instituto Agronômico de Campinas. Seu suco possui um sabor fresco marcante e é um produto saudável, com maior teor de licopeno e beta-caroteno, importantes para a prevenção do câncer. Além das formas, o bagaço da laranja e seu resto dos demais produtos utilizados na indústria pode ser utilizado na fabricação de farelo de polpa cítrica, utilizado para alimentar os ruminantes, aves e suínos, técnica usada desde 1922, descoberta pelos americanos. É possível visualizar uma evolução tecnológica até mesmo nos espremedores de suco de laranja, passando pelos manuais, industriais, chegando nos automáticos. Temos então um espremedor de economia circular 4.0, onde além de extrair o suco da laranja, o equipamento conta com uma impressora 3D que utiliza o material da casca da laranja para construir e imprimir um copo feito deste material, uma forma de não ter resíduo, totalmente sustentável. Lançado na Itália, o equipamento já pode ser adquirido e há relatos que, em alguns lugares da Itália, ele já está em exposição e utilização. Atualmente, a indústria de suco de laranja e os demais subprodutos acaba desperdiçando cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos, seu bagaço. Uma pesquisa da Revista Virtual de Química da Unicamp verificou possíveis formas de utilizar melhor esse material. Uma das alternativas seria utilizar essa biomassa derivada da laranja para produzir etanol 2G, sendo possível produzir 6,69 a 137,70 mil toneladas aproximadamente de etanol. Através de um refinamento químico, é possível ainda se extrair dois tipos de derivados importantes e com bastante valor agregado: a hesperidina e a nanocelulose. Hesperidina podendo ser utilizada na indústria farmacêutica, tendo potencial de retorno de aproximadamente 250 bilhões de dólares. Já a nanocelulose, que são nanopartículas, poderia ser utilizada em vários tipos de indústrias e tem o potencial, segundo a pesquisa, de um retorno de aproximadamente 127 bilhões de dólares. Seriam formas de aproveitar melhor os resíduos e utilizar eles na ideia de economia 4.0 circular. Boa tarde, eu sou o Vinícius e agora vou falar um pouco sobre as principais dificuldades de aplicação da produção de laranja no Brasil. Para começar, falarei sobre o aumento do custo de produção. Então, a produção de laranja ela vem se tornando cada vez mais onerosa. Nos últimos anos, por exemplo, na saga de 1995 e 1996, o custo de produção médio era de R$ 1,83 por caixa. Já com o passar dos anos, na temporada de 2011 para 2012, o custo foi de R$ 11,78 por caixa. Ou seja, o custo de produção por caixa apresentou uma alta de 6,4 vezes e vem aumentando cada vez mais. Essa alta ela pode ser justificada pelo aumento em todos os componentes do custo dos pomares, como o aumento do custo da mão de obra especializada, as operações mecanizadas e os fertilizantes, fitossanitários e herbicidas. Outra dificuldade relacionada aos custos da produção são as variações na taxa de câmbio, em que essa análise deve ser confrontada também com as variações da taxa de câmbio efetiva do real em relação ao dólar e considerando a diferença entre a inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, nos primeiros meses da safra de 2015 e 2016, essa taxa de câmbio cresceu 33% em relação à média da safra de 2014 e 2015.
Ao se considerar um período mais longo, como a safra de 2010 e 2011, o aumento efetivo do dólar foi de 78%, enquanto o aumento efetivo do euro foi de 43% no mesmo período. Isso demonstra que o desafio da cadeia citrícola é cada vez maior, pois não há espaço para o repasse do elevado custo de produção dos pomares. E sem poder aumentar os preços do suco, a indústria tende a reduzir o valor pago aos seus produtores. Dando sequência, portanto, uma das maiores dificuldades é a exigência do mercado, em que a grande dificuldade da citricultura brasileira está no próprio campo, onde se torna difícil conseguir produzir frutas que atendam às exigências do mercado interno e que despertem cada vez mais o interesse do mercado externo. O consumidor brasileiro ele tem exigido cada vez mais qualidade da fruta quanto à sua casca e ao seu calibre. Se a fruta apresentar um pouco mais de mancha, a mesma não vai ser comprada. Já se a fruta for muito pequena, também não vai ser interessante aos mercados e consumidores. Isso obriga uma classificação e descarte muito grande nos packing house e, consequentemente, um desperdício da fruta cada vez maior. Na maioria dos packing house, ocorre uma seleção e a fruta não destinada ao mercado in natura acaba sendo destinada para a produção na indústria de suco. Isso acaba por diminuir a remuneração final do produto, mas diferente do que consumimos no Brasil, o mercado externo já prefere frutas menores e sem sementes. Encontrar um equilíbrio entre as exigências destes dois mercados é então uma tarefa bem difícil e que exige do produtor inteligência e atualização constante dos seus métodos de manejo. Essa dificuldade de produção e adequação se dá principalmente por conta das doenças que prejudicam as safras no território brasileiro, pois as estações do ano não são bem definidas, contribuindo para a presença de doenças nas várias fases da produção, e também para mais dificuldade para apresentar um produto sem mancha e padronizado no tamanho ideal. Hoje o greening coloca em risco o sucesso de uma plantação que é uma doença grave que já obrigou muito produtor rural a sair da citricultura. O greening, que também é conhecido como HLB, ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas por ele não chegam a produzir e as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos e definham ao longo do tempo. É causada por uma bactéria proveniente da Ásia, que é atualmente a principal causadora da doença no Brasil. A eliminação dessas plantas é obrigatória por lei, e a multa para o citricultor que não as eliminar varia de 12 a 87 mil reais. Essa doença está presente hoje em quase toda a América, foi encontrada pela primeira vez na Ásia há mais de 100 anos, identificada no Brasil em 2004, nas regiões do centro e leste de São Paulo. Hoje está presente em todas as regiões citrícolas paulistas e pomares de Minas Gerais e Paraná. Eu separei também um depoimento exalquiano, que é do citricultor Fábio Ceruti, engenheiro agrônomo pela Exalc. Ele faz parte da terceira geração de uma família de citricultores da região de Monte Azul Paulista e está há mais de 20 anos à frente da produção da família. Ele coloca que, hoje, está muito difícil produzir laranja. A cultura não dá espaço para quem quer se aventurar. Agora passo a palavra. Bem, para que seja possível entendermos quais são as atuais oportunidades de negócio do ramo da laranja, ou seja, da citricultura, é importante nós analisarmos quais foram os cenários que antecederam o atual, para que possamos entender as tendências desse mercado. Mais especificamente, os 2 últimos anos desse mercado são importantes em termos de produtividade geral e de preços. Antes mesmo disso, só gostaria de ressaltar o fato de que o recorde feito pelo grupo leva mais em consideração o estado de São Paulo, porque a sua importância se traduz em quase 80% de toda a produção nacional de laranja. Então, os dados apontam para uma liderança no estado na produção dessa fruta. Continuando, nesses 2 últimos anos, o que se observou foram milhares de produtores rurais do complexo Centro-Sul afetados pela falta de chuvas. Em alguns locais, a estiagem se arrastou desde o último trimestre de 2019,
o que prejudicou a produção de vários insumos, como batata, maçã e soja. E com a laranja, perdão, não foi diferente. O clima adverso que atingiu o Brasil em 2020, né, na primeira safra de 2020, se tornou um grande problema para os produtores de laranja do cinturão cintrícola, né, que pega São Paulo e Triângulo Mineiro. Na safra de 2020-2021, a estiagem que assolou o sul e o sudeste foi responsável por causar a maior quebra produtiva da história do setor, segundo o CEPEA, um órgão da Exalc. Então, com a menor produção de laranjas, a citricultura paulista registrou preços elevados durante 2020. Mas a constante demanda da indústria pela matéria-prima conseguiu sustentar os valores, de certa forma, para o resto do ano, iniciando em 2020 a laranja com um preço de R$ 25,63 pela caixa, que tem aí 40,8 quilos. E esse fato que eu acabei de citar ilustra muito bem o porquê de o mercado de laranjas no Brasil ser tão oligopolizado, principalmente quando nós estamos falando de agroindústrias de suco concentrado, que é um produto de maior valor agregado se nós formos comparar com a venda in natura da fruta. Isso também gera uma dependência que foi vista no último ano dos pequenos produtores em relação a essas agroindústrias, que equilibram o preço, porque elas demandam muito. É aí que entra uma vantagem competitiva e uma forma de se libertar dessa dependência dos pequenos proprietários, porque com uma produção com menos alqueires e a possibilidade de um manejo mais cuidadoso, a chance de se produzir sob outros métodos que não os convencionais. Então, para esses produtores, uma oportunidade de negócio, entrando mais no mérito da questão, um cultivo orgânico, por exemplo, conciliaria uma produção com menos custo, porque você não teria emprego de agrotóxicos, preservação da saúde, porque aquele que aplicava agora não mais precisaria fazê-lo, e um consequente aumento de renda, uma vez que o subproduto desse cultivo possui sim um valor de venda superior ao dos frutos de culturas com uso de químicas, porque tem toda uma questão de certificação de qualidade envolvida. Então, a médio e longo prazos, esse tipo de ação poderia se mostrar benéfica, porque o fato de não se utilizar de químicos tende a não comprometer o solo, que é a principal fonte de renda de quem tem a agricultura familiar como seu meio de subsistência. Então, é uma questão também de sucessão da terra. Isso pode ser potencializado no caso de alguns produtores familiares optarem pelo cultivo orgânico aliado ao trabalho coletivo. Porque como esse cultivo também depende de informação e há potencial de mercado para ele, isso já está sendo extremamente visto no Sudeste, cooperativas e outras formas de organização podem fazer com que essa opção seja um selo de qualidade que agregue saúde, renda e preservação do meio ambiente.